Olá, bom dia a todos. Eu sou Pabline Reslena, responsável por eventos aqui na Thomson Reuters, e em nome da companhia, agradeço a participação de todos neste webinar. No encontro de hoje, nós iremos falar sobre técnicas efetivas de negociação de contratos gerados no digital, com a participação de Eric Navarro, advogado e co-presidente da Brasil Conference Harvard MIT. Antes de iniciarmos, eu informo que nós já recebemos algumas perguntas durante as inscrições, e nós tentaremos responder o máximo de perguntas que temos dentro do tempo que temos disponível, mas vocês podem ficar à vontade para enviar mais questionamentos aqui no chat do webinar. Agora, sem mais delongas, passo a palavra para Eric Navarro. Legal, bem, bom dia a todos os amigos advogados, amigas advogadas, todos que estão aqui presentes. É uma alegria muito grande. Bom dia, Pabline. Bom dia a todos os amigos da Thomson Reuters, a quem eu agradeço o convite de estar aqui presente com vocês. Vou falar de um tema que eu adoro, né? A questão do fechamento de contratos no ambiente digital, no ambiente virtual. Eu considero, meus amigos e minhas amigas, que esse é um tema muito importante, porque o digital está nas nossas vidas. E ao estar nas nossas vidas, ele também se faz presente na nossa advocacia. Muitos negócios hoje surgem e prosperam no digital. E os negócios físicos, em sua maioria, se valem também do digital. Não pode, na minha opinião, ser diferente na advocacia. Até porque uma advocacia hoje, bem-sucedida, ela tem duas ou três possibilidades. Uma delas eu chamo de loteria do CEP. O que é a loteria do CEP? É onde você nasceu. Se você nasceu dentro de um determinado contexto, você consegue ainda desenvolver uma advocacia totalmente focada no presencial. A outra hipótese é ter sorte, muita sorte. Mas a gente não quer prosperar dependendo só da sorte. Então é por isso que é necessário ir para o digital. O digital, ele é mais democrático. Ele não depende da loteria do CEP. Você pode estar numa pequena cidade do interior de qualquer estado do Brasil e advogar nos grandes centros. Para isso, obviamente, é necessário que a gente se valha de determinadas técnicas. E essas técnicas, claro, não são técnicas ensinadas nas faculdades de direito. Por isso, me parece ser o tema muito importante, porque ele é atual e essencial nos dias de hoje, e ele não é ensinado nas faculdades de direito. Eu vou além, tá? Ele não está nem perto de ser ensinado nas faculdades de direito. Por quê? Porque quando a gente fala de comunicação e de fechamento de contratos, em primeiríssimo lugar, nós precisaríamos estudar técnicas de negociação. E são raras, raríssimas, na verdade, as faculdades brasileiras que tratam do tema ou que colocam a negociação dentro do seu currículo. Quando a gente fala da negociação virtual, aí nós estamos no terreno do improvável, quase impossível. E eu me sinto feliz de ter essa oportunidade de tratar desse tema aqui com vocês. Então, nós vamos fazer da forma mais prática e mais útil possível para vocês que estão aqui me assistindo e que, claro, se tiverem perguntas, mandem também, apesar de eu ter já aqui diversas perguntas enviadas antes. Mas nós vamos dividir aqui esse nosso encontro em duas partes. Numa primeira parte, eu faço uma pequena apresentação, dividindo com vocês, compartilhando com vocês alguns elementos que são fundamentais para vocês entenderem e caminharem nesse universo. De novo, são
lições, né, são conhecimentos que não estão presentes no dia a dia do advogado e nem nas fontes onde nós normalmente bebemos, buscamos informações. Então, por isso eu acho que isso é necessário. Depois, a gente ataca as perguntas que foram enviadas de maneira adiantada, mas eu já pedi para a Pabline, caso vocês tenham perguntas, que ela também me envie, porque assim a gente vai fazendo um mix com aquilo que nós já recebemos, com aquilo que nós vamos recebendo agora, e vamos desenvolvendo o tema da maneira mais adequada àquilo que a audiência está interessada. Tá bem? Ótimo. Então, vamos dividir um pouco de conhecimento a respeito de negociação. Para fazer isso, pessoal, o melhor jeito é voltar no básico da negociação e trazer aqui algo que a maioria das pessoas também não tem acesso, principalmente não tem acesso nas faculdades, no seu currículo normal, que é um método de negociação. E depois a gente desdobra esse método para a realidade do online, para a realidade do virtual. Tudo bem? Pode ser assim? Legal. Então, Eric, qual é o método de negociação que você vai dividir conosco aqui hoje? Meus amigos, existem vários. O que eu mais gosto é o método de negociação desenvolvido na Universidade de Harvard, ensinado hoje dentro do programa de Direito. Eu tive a sorte de estudar nessa universidade durante um ano, entre 2016 e 2017, e aproveitei para, obviamente, conhecer o método, me formar no método, e não dá para dividir aqui o método todo, mas basta nós ficarmos com os princípios, com aquilo que está na raiz do método, que são os seus fundamentos. Muito bem. Então, não pensa ainda na negociação de honorários com o possível cliente de forma virtual, pelo WhatsApp, ou numa reunião no Google Meets e tal. Não. Pense em qualquer negociação. Pense numa negociação feita com a pessoa com quem você mora, sobre onde vocês vão comer no sábado à tarde. Pense numa negociação com o cliente. Pense numa negociação na compra ou na venda de um bem que lhe é caro, como um carro ou um apartamento. Literalmente, qualquer negociação será mais bem sucedida se ela estiver atada a 4 princípios que compõem o fundamento do método Harvard de negociação. Então, meu amigo e minha amiga, você que está aí com um papel e uma caneta, ou então assistindo essa aula num computador e pode anotar, eu anotaria esses 4 princípios, esses 4 fundamentos para qualquer negociação. Primeiro fundamento do método Harvard. Anota aí. Seja duro com o problema e suave com a pessoa. Seja duro com o problema e suave com a pessoa. O que isso significa na prática? Meu caro, minha cara, se você está num processo de negociação, é porque tem alguma coisa faltando ser resolvida para que você e a outra pessoa possam caminhar juntos. Concorda? É como se vocês quisessem montar um quebra-cabeça e você tivesse uma parte das peças e essa pessoa tivesse outra parte das peças. A ideia aqui é que a negociação
ela não é uma batalha. A negociação, ela não é uma competição. Presta atenção. Você não entra numa negociação para se dar bem. Sabe por quê? Porque se dar bem implica que o outro se dê mal. E na vida, e principalmente nos negócios, isso inclui a advocacia, reputação é uma coisa que importa. E você vai construindo isso em várias rodadas. Então, a boa negociação é a que gera valor para todo mundo. Então, entre numa negociação com uma postura colaborativa. E essa postura colaborativa implica você tratar bem o outro, implica você entender que você está junto com o outro tentando resolver um problema, para o qual você tem parte das informações e o outro tem parte das informações também. Repara, isso não significa que a negociação será simples. Isso só significa que você vai ser duro com o problema que tem que ser resolvido, no sentido de ser bastante analítico, no sentido de tentar entender o problema como um todo, no sentido de testar várias soluções, no sentido de trazer várias ideias à tona e jogar essas ideias sobre a mesa. Mas por mais duro que seja o problema, a aridez tem que ser do problema, não pode ser na sua relação com a pessoa. Quanto mais suave e mais bem entendida essa relação, mais fácil vai ser você coletar as peças que faltam para fechar esse quebra-cabeça que é o problema. Então, ao entrar numa negociação, antes mesmo do primeiro contato, saiba, eventualmente vai ser difícil resolver esse problema. Mas eu não tornarei a minha relação com a pessoa difícil. Eu vou separar a pessoa do problema. Vou ser duro com o problema e vou ser suave com a pessoa. Mas, Eric, às vezes a pessoa fala coisas que irritam, né? Como, por exemplo, mas eu conheço um advogado que faz mais barato. Ou então, mas o seu serviço é muito caro. A pessoa não está me valorizando. Não, não é isso não. Normalmente, quando isso acontece, é porque a pessoa ainda não tem informação suficiente para dar o valor correto ao seu trabalho. E aí nós vamos passando para as outras etapas do método para que essa informação flua naturalmente. Agora, se você briga com a pessoa, você corta o canal de comunicação. Então, essas informações nunca vão fluir. Mas, Eric, e se ela falar alguma coisa assim de sopetão e eu ficar irritado? A nossa irritação, e aí eu vou dar uma dica para a vida, hein? A nossa irritação, ela vem de um dispositivo automático do nosso cérebro, que funciona de maneira muito instintiva, mas também de maneira muito célere. Ele liga muito rápido e dá aquele impulso de nós sermos duros com a pessoa, mas ele também desliga muito rápido. Quanto mais descansados e mais alimentados nós estamos, menos sensíveis nós ficamos para esse tipo de coisa. Então, primeiro, para a vida, né? Procure sempre dormir bem e trabalhar descansado. E segundo, nunca inicie uma negociação com fome. Nem que você tenha que comer uma fruta, uma barrinha, alguma coisinha, faça isso antes de entrar numa negociação. Mas ainda assim, se a pessoa falar algum absurdo, tenha sempre ao seu lado um copo com água. Por quê? Porque na hora que o seu sistema automático de reação ligar, você toma um belo gole de água, com uma boa respirada, e essa respiração profunda avisa o seu corpo que você não está num estado de perigo.
Porque os nossos sentimentos mais instintivos, eles remontam à época em que nós precisávamos correr para fugir de um predador. Não é o que está acontecendo nesse momento, mas é preciso que a gente sinalize isso para o nosso corpo. Então, criar esse break que a pessoa não sabe que você está criando, mas você pegou um copo com água, porque naquele momento você está extremamente irritado, cria o tempo, o espaço suficiente para desativar o sistema. E esse sistema, um prêmio Nobel de Economia chamado Daniel Kahneman, que faleceu recentemente, chamava de sistema 1, que é esse nosso sistema instintivo. Tá bom? Então, o primeiro fundamento do método Harvard, nós já sabemos. Separar o problema da pessoa, ser duro com o problema e suave com a pessoa. O segundo começa a nos ajudar a efetivamente resolver o problema, que é o seguinte: aprenda a separar interesse de posição. Quando alguém te fala alguma coisa que dificulta uma negociação, como no exemplo que eu dei, né? O valor está alto, ou então, talvez eu não precise de um advogado, será que isso aqui não dá para fazer sozinho, né? Ou ainda, mas isso não é prioridade agora, eu tenho outras coisas para resolver, depois a gente conversa, ou sei lá, qualquer outro argumento, a pessoa está expressando ali uma posição. Então, qualquer objeção que ela traga, ela está se posicionando. Objeções, muitas vezes, são difíceis de vencer. Você só consegue vencer uma objeção se você entender uma posição, desculpa, se você entender o interesse que está por detrás da posição. Aí muda. Mas como assim, Eric? Quando ela fala que está caro, ela está expressando uma posição. Quando você entende por que ela disse que está caro, você começa a desvendar o interesse por detrás da posição. Às vezes, ela está falando que está caro porque ela não conseguiu entender o valor do seu trabalho. Então, um exemplo, né? Ela está te contratando para você regularizar um imóvel através de uma uso-capião, por exemplo. Uma uso-capião extraordinária. Mas ela acha que você cobrar um X% sobre o valor do imóvel, que vai dar ali 100 mil reais, é muito dinheiro. E talvez 100 mil reais realmente seja muito dinheiro para qualquer pessoa. Mas será que quando você conversou com ela, você conseguiu deixar claro, veja que interessante, você conseguiu deixar claro como o quanto de valorização aquele imóvel terá após a regularização? Você conseguiu trazer exemplos que tangibilizam essa valorização? Eventualmente, contando um caso parecido com o dela, em que a pessoa tinha um imóvel de mais ou menos 1,5 milhão, e depois que ela regularizou esse imóvel, ele passou a valer 3 milhões de reais. E mais do que isso, passou a ter efetiva liquidez, porque, na verdade, ninguém queria comprar o imóvel nem de 1,5 milhão se ele estava irregular. Ou seja, o patrimônio da pessoa dobrou naquele momento. Ou ainda, será que você conseguiu deixar claro o risco que a pessoa corre com aquele imóvel não regularizado? Como, por exemplo, as multas da prefeitura, os embargos à obra, ou ainda as ações que terceiros poderiam ajuizar para reaver a propriedade daquele imóvel? Será que você conseguiu tangibilizar a insegurança que a pessoa vive e só não sabe que vive? Eric, como que eu faço isso?
ativando dois dispositivos automáticos que existem na cabeça da pessoa: sentimentos de dor e sentimentos de ganância. Esses são dois gatilhos mentais muito importantes para quem trabalha numa negociação e também numa negociação digital: dor e ganância, tá certo? Então fique atento e tente descobrir os interesses por detrás das posições. Esse é o segundo princípio do método Harvard. Eric, qual que é o terceiro? O terceiro é o seguinte: quando você vai fazer uma proposta, e aqui já falando entre advogados, uma proposta de honorários, você não vomita a proposta na mesa. Você, antes de vomitar a proposta, aliás, antes de você fazer a proposta, você destrincha os critérios utilizados para chegar naquela proposta. Então, se nós estamos falando de uma contratação para regularizar um imóvel, é importante que você deixe claro, e aí quanto mais detalhado, melhor, todos os seus entregáveis. Você sabe o que são os entregáveis? Os entregáveis são tudo aquilo que você vai fazer naquele processo ou naquele procedimento de regularização do imóvel. E quanto mais tarefas, quanto mais itens você colocar ali, melhor. Por quê? Porque a pessoa percebe de maneira objetiva o trabalho que aquilo vai dar. Mas, obviamente, você detalha isso com muita naturalidade. Para além disso, é importante que você coloque outros critérios, critérios de mercado, como, por exemplo, o valor do imóvel, como, por exemplo, o percentual de valorização desse imóvel, o aumento percentual de liquidez, e por aí vai. Isso para trazer um exemplo, né? Você poderia trazer outros exemplos aqui, de outros tipos de ação, ou de outras áreas nas quais, por exemplo, você trabalha. O que é importante aqui? Importante é que, no final, o valor que você cobra não importe muito em termos nominais. Ele pode ser 10, ele pode ser 100, ele pode ser 1 milhão. Mas ele deve parecer baixo em contraste com o benefício. Exemplo: 100 mil reais me parece muito dinheiro. Mas se eu estou falando de uma valorização de 1 milhão de reais no imóvel da pessoa, 100 mil reais são apenas 10%. 10% não me parece tanto assim. Então, quanto mais você objetiva os critérios e quanto mais no contraste o valor pareça baixo, mais chance você tem de fechar uma negociação. Tá bem? Então, terceiro princípio: trazer propostas criadas com base em critérios objetivos que fiquem claros. E qual é o quarto e último princípio? O quarto e último princípio é você estar aberto para diversas possibilidades de negociação. Por quê? Porque, de acordo com um professor lá de Harvard também, chamado Dan Shapiro, uma das principais fontes de conflito no ser humano é a perda de autonomia. Eric, o que significa isso? Sempre que você conversa com alguém e tem a impressão que esse alguém está te impondo alguma coisa, você reage ou você sai da negociação. Então, quando você leva uma negociação, é muito importante que a pessoa sinta que ela também está participando e que ela pode escolher. E uma forma de fazer isso já de imediato, uma forma de fazer isso
é já de imediato criar várias possibilidades para que a pessoa escolha. Então, conforme você vai conversando com a pessoa, você diz assim, olha, e nós podemos, né, seguir de várias formas. Nós podemos seguir com o pagamento de uma entrada, e o resto pode ser pago parceladamente, e a maior parte pode ficar só para o final. Se você preferir adiantar um pedaço, a gente pode fazer, por exemplo, um desconto que faça sentido para você. Se você tiver um problema de liquidez ou de caixa hoje, a gente pode até fazer uma sociedade no imóvel e aí eu posso me remunerar lá na frente só com a venda. Isso vai depender muito de o quanto de informação você pegou da pessoa ao longo da conversa. Porque se ela deixou claro, que ela quer regularizar o imóvel porque ela quer vender, você já sabe que ela quer vender. Então, você já calculou a valorização que aquilo vai ter, já sabe que hoje não tem liquidez, mas se também você sabe que a pessoa está sem grana e é por isso que ela quer vender o imóvel, ora, você pode entrar na sociedade do imóvel. Você pode, eventualmente, bancar o procedimento, mas ficar com uma parcela maior ao final. Só que você dá várias opções para a pessoa. E ela vai escolher aquela que for melhor para ela, mas só dela ter várias, ela já fica mais tendente a fechar com você. Tá bom? Então, ó, 4 princípios, né? Separar a pessoa do problema, ser duro com o problema e suave com a pessoa. Criar propostas baseadas em critérios objetivos. Trazer várias possibilidades de negociação. E o segundo princípio, que na verdade eu pulei, era descobrir os interesses por detrás das posições. O que tem em comum, amarrando esses 4 princípios, a busca de informações que você não tem, que você consegue através de conversas. Maravilha? Eric, legal, mas como que eu transporto isso tudo para uma negociação no digital? Muito bem. No digital, a negociação pode acontecer de várias formas diferentes. E essa diferença depende basicamente do funil que você está utilizando. Eu ensino meus alunos a prospecção de clientes sempre muito ética, com base no provimento 205 de 2021 da OAB, com base em 4 possibilidades de funil. Um funil só de WhatsApp, um funil de WhatsApp que vem através de publicações turbinadas no Instagram. 3, um funil de campanha de Meta Ads, que são campanhas subidas no Instagram e no Facebook, que também dirigem o lead para cair no WhatsApp do escritório. E 4, um funil de Google Ads, em que inicialmente a pessoa cai no site do seu escritório e só a partir daí ela cai no seu WhatsApp. Por que é importante diferenciar os 4 funis? Porque o nível de conscientização do lead que vai cair para iniciar uma conversa pelo WhatsApp, quando, por exemplo, você tem só um botão turbinar, é diferente do nível de conscientização de uma pessoa que encontrou você no Google por uma publicação por uma campanha de Google Ads, ou leu um artigo seu num blog, que também pode estar impulsionado ou não, e ligou no seu escritório, ou mesmo te mandou uma mensagem por WhatsApp. São níveis de consciência completamente diferentes. E nós não vamos ter aqui a possibilidade de trabalhar com todos esses funis.
nós vamos ter que dizer algo que é comum a todos esses leads, né? Esses possíveis clientes. E aí, vale a pena dividir algo com vocês que eu considero ouro mesmo, que é o seguinte: a grande motivação de uma compra feita por meio digital é, sem dúvida alguma, o impulso. E aí eu vou de novo falar com vocês sobre como funciona o nosso cérebro. Lembra do cérebro instintivo que eu falei para vocês? Aquele que às vezes a gente tem raiva e quer xingar a pessoa? Pois é, esse cérebro instintivo também faz com que nós assumamos compromissos por impulso, compremos coisas por impulso e por aí vai. Você, como advogado que sabe que está prestando um bom serviço, que sabe que você pode ajudar aquela pessoa, você não pode ter medo de vender. Você não pode ter medo ou achar que é errado ativar esses gatilhos mentais na pessoa para que ela feche com você. A relação que você estabelece com alguém pelo digital, ela é muito fugaz. Não é a mesma relação que você estabelece quando uma pessoa te visita no escritório. E eu quero que você possa fechar contratos, como muitos dos meus alunos fazem, trabalhando numa sala com uma parede branca na casa do pai e da mãe, ou na sua própria casa, no Brasil todo. Para isso, você tem que saber criar o interesse do fechamento dentro da fugacidade dessa relação. Como? Sabendo, no melhor dos sentidos, lidar com os gatilhos mentais, ou seja, com os impulsos da outra pessoa. Existem vários gatilhos que são interessantes para você lidar aqui. Um deles, por exemplo, é o gatilho da reciprocidade. Como que você lida com o gatilho da reciprocidade? Como que ele funciona? Só para você entender. Quando alguém te convida para um jantar na casa da pessoa, depois você não se sente obrigado a convidá-la para um jantar na sua casa? Eu sei que você se sente. Pois é, quando nós damos alguma coisa a alguém, essa pessoa nem percebe, mas ela está mais disposta a dar algo em troca. Então, exemplo, se você marca uma primeira reunião com a pessoa pelo Zoom ou pelo Google Meet, enfim, por qualquer plataforma, para ter uma reunião online, você pode dizer para a pessoa, olha, eu vou lhe fazer uma consulta gratuita para entender o seu problema. Veja, você está dando algo para alguém. Eric, mas nem é tanto uma consulta. Mas veja, você tem que trazer essa embalagem para que a pessoa perceba aquilo como um presente. Ela vai estar mais apta a devolver confiança para você, assinando um contrato. Então, esse é um bom exemplo. Tá bom? Um outro exemplo de gatilho que funciona bem é o gatilho do desapego. Lembra quando você era mais novinho, mais novinha? Você gostava do menininho, da menininha que ficava no teu pé? Ou você gostava, tinha aquela paixonite pelo menininho, pela menininha, que não te dava muita bola? Eu tenho certeza que era esse segundo caso. Pode falar a verdade. Pois é, a gente tem mais interesse por quem não demonstra tanto interesse. Então, você leva a reunião com tranquilidade. Leve a reunião com desapego. E se o cliente estiver muito difícil, você diz para ele com toda tranquilidade, olha, se não fizer sentido para você agora, não tem nenhum problema, tá? A gente pode falar num outro momento. E aí talvez você possa até contar uma história de alguém que achou que não fazia sentido fechar com você naquele momento e depois talvez não tenha tido muito sucesso ou tenha enfrentado algum problema. Esse é o gatilho do desapego. Um outro gatilho importante que move muito as pessoas, e eu vou parar nesse aqui para depois responder algumas perguntas que me encaminharam,
é o gatilho da urgência. Cara, se você não botar no radar da pessoa um sentimento de urgência, ela sempre vai achar que tem alguma coisa mais importante para fazer do que contratar um advogado. Como que nós ativamos o gatilho da urgência nas pessoas? Colocando no radar do seu possível cliente as coisas ruins que podem acontecer caso ele não tome uma atitude agora. Veja, não é para inventar, mas é para dizer o que realmente pode acontecer. Então, por exemplo, está tentando fechar um cliente em matéria previdenciária ou em direito do consumidor. Você sabe, você é advogado, você sabe como é que é a jurisprudência no Brasil. Hoje, a jurisprudência é favorável, amanhã ela muda. Olha, seu fulano, é importante nós agirmos rápido. Por quê? Porque hoje os trilhos estão muito na nossa tese, mas essas coisas mudam. E a gente não sabe quando essa situação pode mudar. E se isso acontecer, o senhor perde o seu direito. Não vai levar a nada. Importante dizer isso, né? Para voltar no exemplo da regularização de imóveis, o que pode acontecer se ele não regularizar? Que tipo de multa da prefeitura ele pode tomar? A obra pode ser embargada? Ele pode sofrer uma ação reivindicatória? Ele pode querer vender o imóvel por um motivo importante, familiar, né? Às vezes a gente tem que ter uma reserva, alguém precisa do nosso cuidado, a gente tem que se desfazer de um patrimônio. Aquele patrimônio está ali. Para resolver isso agora, do que depois a gente ser pego de calça curta e não poder ajudar a nossa própria família, por exemplo. Então, essas coisas, elas podem ser ditas para ir ativando esses gatilhos, tá bom? Tem outras coisas que eu gosto de ensinar também. Depois eu vou convidar vocês para um evento muito bacana que eu estou fazendo em São Paulo. E esse é um evento presencial. Vou ficar 3 dias com mais de 200 advogados só ensinando esse tipo de coisa, prospecção digital, as melhores técnicas de negociação, quais são as melhores teses para você prospectar no digital. Dá uma visitada lá depois no meu perfil no Instagram. Se você digitar Eric Navarro, você vai encontrar. Aí lá no link da minha bio, tem um link para inscrição nesse evento. Está quase lotado, mas tem ainda algumas cadeiras. Dá uma olhada lá, tá bom? O que eu vou fazer agora para a gente aproveitar aqui o tempo e eu não estourar? Eu estou com as perguntas que a Thomson Reuters me mandou, está aqui na tela do meu computador. Eu vou explorar algumas dessas perguntas com vocês, tá? A primeira é do Gilberto de Jesus. O Gilberto de Jesus pergunta assim: a assinatura eletrônica do gov.br é totalmente válida nas relações privadas? Resposta: sim. Não só nas relações privadas, quanto também para assinatura de procuração, tá? Eric, mas eu vi no Migalhas que um determinado juiz não aceitou uma procuração assinada eletronicamente. Bom, ele rasgou o Código de Processo Civil, inclusive com uma das últimas alterações que foi para transformar em títulos executivos contratos assinados eletronicamente. Muito possivelmente o juiz fez isso num contexto em que já havia outras irregularidades que demonstravam a captação de clientela ou a advocacia predatória. Então, cuidado, porque a imprensa é assim, ela pega uma informação para chamar a sua atenção, mas depois a gente tem que desdobrar, tá bom? Deixa eu pegar outras aqui que tenham bastante a ver com o nosso tema, tá? Quais são as principais diferenças, pergunta o Felipe Augusto, na abordagem da contratação digital versus presencial? A distinção é tão grande assim?
Cara, a distinção é grande. Uma vez eu escrevi um artigo que até saiu no portal UOL com um neurocientista, que é um professor da Escola Paulista de Medicina, o professor Álvaro Machado Dias, em que nós discutíamos a diferença de abordagem das relações online às relações presenciais. E, especificamente nesse artigo, nós estávamos falando das sondas. Que sondas, né? Das nossas sondas. O nosso corpo tem sondas que captam sinais externos. Olhar, olfato, paladar, som e pele. Quando eu estou presencialmente com alguém, todas as sondas estão ativas. Todas. Eu tenho a opção de oferecer um café para a pessoa, eu tenho a opção de alimentar a pessoa, o que ajuda a fechar uma negociação, porque a pessoa alimentada, ela fica mais aberta, como eu já falei. Eu tenho a chance de impressionar a pessoa com um baita de um ambiente. Ela vai ver toda a minha roupa, todo o meu corpo, é completamente diferente. Ela vai sentir o meu cheiro. Aqui não. Aqui eu tenho uma visão limitada. E uma das coisas que eu ensino para os meus alunos, eu vou ensinar lá no evento presencial, mas vou tentar falar aqui rapidinho, é como você montar um setup, como você montar uma estrutura mínima que te deixe em pé de igualdade com qualquer advogado ricão aí no digital. Que roupa você vai usar? Não é essa que eu estou usando aqui. Você precisa, no digital, como a pessoa não te conhece e como a contratação de um advogado é um ato de confiança, a sua imagem precisa refletir o arquétipo básico do advogado, Então, ou é a mulher com um terninho, ou é o homem com um terno e gravata. E outra coisa, listras não funcionam bem porque embaralham a tela. Badulaques nos braços não funcionam bem porque fazem barulho e o ponto focal vai para o barulho e não para aquilo que você está falando. Se você, por exemplo, ficar olhando para o seu retorno e não para a câmera, a pessoa não sente que você está olhando nos olhos dela. Você precisa ter uma captação de som bom, você não pode ter barulho, tem que ter claridade, são várias diferenças, tá? Mas estou citando algumas aqui para que você possa sair desse nosso encontro já com alguma ferramenta para melhorar a sua contratação online, beleza? Outra coisa, como contornar as dificuldades impostas pela comunicação não presencial e assíncrona? Essa é uma excelente pergunta. No exato momento em que você está me ouvindo, eu estou me comunicando com você de maneira assíncrona. Mas se nós estivéssemos, por exemplo, falando pelo WhatsApp, nós estaríamos nos comunicando de forma assíncrona. Você mandou uma mensagem, em algum momento eu respondo, em algum momento você olha, responde e por aí vai. E a pergunta feita aqui, que é uma pergunta muito boa do Eduardo Ciraldo, é como eu contorno a dificuldade de uma comunicação não presencial e assíncrona? Em resumo, chega uma mensagem de alguém interessado em me contratar pelo WhatsApp. Muito bem. O ideal, meu amigo, é que essa mensagem seja respondida o mais rápido possível. Eric, mas eu não tenho tempo, não tenho estrutura, não tenho pessoa para ficar com o WhatsApp do meu escritório, tem que ser o WhatsApp Business, né? O WhatsApp do meu escritório aberto para responder na hora. Bom, idealmente você deveria. Caso você não possa, você pode programar no WhatsApp Business algumas mensagens automáticas. Ou então você pode contratar assistentes de inteligência artificial para começar uma conversa de maneira natural com o seu cliente. É super possível fazer isso.
tem alguns que já funcionam muito bem. Nós mesmos hoje temos uma agência de marketing digital, na qual nós somos sócios. Nós estamos implementando a Letícia, que é um assistente capaz de conversar em linguagem natural com o cliente sobre várias teses, levando o cliente para a assinatura do contrato, mas em algum momento é importante e é bom que haja uma intervenção humana, tá bem? Então você pode procurar esse serviço, ou então, nesse momento, minimamente, ficar realmente mais atento e já programar algumas mensagens automáticas. O que eu ensino os meus alunos a fazerem? Eu ensino um funil de comunicação pelo WhatsApp. Esse funil pode ser todo programado no WhatsApp Business para facilitar a pessoa não ter que digitar todas as mensagens, parte automatizada, ou então isso pode ser incluso no robô de inteligência artificial que vai fazer o primeiro atendimento. Tá bom? Dá para fazer das 3 formas. O uso de softwares Microsoft com processamento e armazenamento de dados pode ser considerado transferência internacional de dados? Eu acredito que hoje tudo que está na nuvem, né? Desde que você tenha os devidos cuidados, você não está violando nenhum tipo de norma. Ferramentas que podem ser utilizadas. Falamos um pouquinho aqui. O que acha de no primeiro contato do lead no WhatsApp, que solicita a ele um áudio resumindo o caso? Eu acho uma das excelentes possibilidades de funil de vendas de WhatsApp. Essa pergunta é muito boa, é do Rafael Nepomuceno. Uma das coisas que você pode fazer é pedir um resumo do caso. Por quê? Em áudio. Por quê? Porque as pessoas têm mais facilidade em trazer áudios do que em escrever um monte de coisa. Então, a chance dele te dar a informação mais completa é melhor. E aí você pode ter instalada no WhatsApp do seu escritório uma inteligência artificial de degravação do áudio. Isso também é super possível de ser feito. Tá bom? E aí é interessante, você pode ter só um estagiário que pega esses áudios, joga, por exemplo, no chat, o áudio transcrito, joga, por exemplo, no chat GPT e pede já um resumo. Ele já vai te dar um resumo ali. Tá certo? Então, tudo isso, veja, pode ser, sim, automatizado. O Tiago pergunta assim: como prospectar de forma assertiva no LinkedIn? Bem, o LinkedIn é uma rede social profissional. A única coisa que você tem que fazer para que as pessoas entrem em contato com você pelo LinkedIn é construção de reputação e fornecimento de conteúdo útil. Então, o LinkedIn é ótimo para você escrever artigos. O LinkedIn é ótimo para você dar algum nível de publicidade de alguma coisa nobre que você está fazendo. Eu vou dar um exemplo. Sábado à noite, eu estou pegando um voo e estou indo lá para São Francisco, porque eu estou organizando um evento em Stanford, em que eu estou levando o ministro Barroso, estou levando o presidente do Senado, o senador Pacheco, e o procurador-geral da República, Paulo Bonet. Lá nós vamos nos encontrar com o presidente do conselho do Google, que é o John Hennessy, e com uma ex-secretária de Estado americana chamada Condoleezza Rice, além de outros professores de Stanford. É óbvio que eu vou colocar isso no meu LinkedIn. Por quê? Porque quando eu consigo juntar pessoas importantes assim, criar e participar desses eventos, isso aumenta a minha reputação. Então é natural que alguém veja isso, e se essa pessoa tem vontade de me contratar para algum serviço mais complexo, ela vai me mandar uma mensagem no LinkedIn para a gente bater um papo. Tá certo? Então, essa é a melhor forma de fazer LinkedIn.
Já no Instagram, é diferente. No Instagram é criar um funil de comunicação a partir de publicações impulsionadas ou de campanhas de meta-ads, que é um jogo completamente diferente, mas que dá certo para determinados tipos de tese. Por exemplo, no LinkedIn você consegue prospectar pessoas jurídicas de médio porte? Se você tiver uma estratégia adequada, sim. No Instagram, subindo uma campanha de meta-ads, você consegue? Mais difícil. Até pode conseguir, mas é bem mais difícil. Tá bom? Vamos ver mais algumas aqui. Como identificar, diz o Gabriel Pereira, quem não vai pagar honorários sobre os êxitos e como evitar a renegociação desses honorários? Olha, especificamente sobre êxito, eu acho que você está falando aí de calote, né? Meu amigo, uma das coisas que você pode fazer, principalmente se o processo envolver alguma demanda trabalhista ou alimentos de alguma forma, né? Você pode incluir no seu contrato uma cláusula, uma convenção pré-processual, que eu gosto de chamar de cláusula anti-calote, em que a pessoa abre mão de qualquer das imputabilidades do Código de Processo Civil e você pode ir lá catar o dinheiro na conta da pessoa, tá? E é importante dizer isso de uma maneira sutil e educada, porque a pessoa já sabe que ela não tem nenhuma defesa contra uma eventual execução sua se ela não te pagar. Vai evitar todos os calotes? Não, mas já fica mais fácil. Outra forma é você já negociar previamente a transmissão de algum bem. Você pode fazer isso também, mas vai depender muito da tese. Quem mais aqui, ó? Existe base de dados com contar a negociação e os trabalhos? Sim, sem dúvida alguma. Mas você pode também simplesmente ter já seus modelos de contrato e quando você faz a reunião com a pessoa, você só preenche os campos principais. Inclusive, você pode, o que eu faço? Eu utilizo linguagem simples e elementos de legal design para fechar os meus contratos. Então, eu abro o contrato na tela, a pessoa lê o contrato e entende, porque eu estou usando linguagem simples. É tudo muito fácil, porque eu estou usando elementos de quadradinho com uma lista de obrigações e deveres, e já fazemos a assinatura eletrônica lá mesmo, tá certo? O ideal é você fechar sempre o quanto antes. O Paulo Ramos pergunta assim, qual a melhor plataforma para prospectar clientes? E a resposta é depende. Lá na agência a gente vê isso. Tem tese que dá muito certo no Meta, ou seja, Instagram e Facebook. Tem tese que dá certo no Google. Normalmente, teses em que buscam solucionar um problema que a pessoa teve e ela está buscando uma solução agora, exemplo, recebeu uma notificação no Detran, a CNH dela está suspensa. Isso tem mais cara de Google. Quando você precisa criar consciência para a pessoa que ela tem um problema, olha, você precisa regularizar um imóvel. E isso tem mais cara de Meta. Por quê? Porque você vai com diversas publicações criando a consciência na pessoa de que regularizar o imóvel é importante pelo motivo X, Y, Z. Tá bom? Mas isso não é uma regra absoluta. Isso não é uma regra absoluta. Lá na agência, nós dividimos bem, né? A gente trabalha ali umas 50, 60 teses, e nós vemos que tem tese que claramente performa bem no Google, não performa bem no Instagram. E isso varia muito também, é muito tentativa e erro. Vou fazer mais uma aqui para encerrar.
O Fabiano Eduardo pergunta: como precificar o contrato com o objetivo de gerir o contrato para obter lucro? Você precisa saber quanto custa o seu serviço. Aí incluso o custo de oportunidade. Tá bom? Isso vai depender da realidade de cada um. Existe uma frase que eu adoro de um investidor americano da área de tecnologia chamado Naval Ravikant. O Naval ele fala o seguinte: o máximo que uma pessoa vai te valorizar é o quanto você se valoriza. Então é muito importante, ao dimensionar os seus custos, aí incluso o custo de oportunidade, que é deixar de fazer alguma coisa para fazer outra, não ser muito otimista. Ah, meu custo é baixo. Não. Às vezes o seu custo é mais alto do que você imagina. Ah, mas esse processo vai acabar rápido. Vai mesmo? Dá uma olhada no tempo dos processos hoje no Brasil, na média. Se o seu processo acabar rápido, ele é uma exceção. A tendência é que demora, e isso vai tomar tempo seu. E tempo custa dinheiro, tá bom? E tempo custa dinheiro. Então, meu amigo, minha amiga, essas são as ideias, né? São as lições, sei lá, reflexões, melhor dizendo, que eu queria passar para vocês aqui. Eu vou pedir para a Pabline colocar aí no chat, mandar para vocês o meu endereço, né, o meu perfil no Instagram, porque nós podemos continuar essa conversa por lá. Você manda uma mensagem para mim no direct, eu te respondo, e lá também tem tudo que eu estou fazendo. O que eu acho que eu estou fazendo de mais legal agora é realmente esse evento presencial, uma imersão de 3 dias, em que basicamente nós vamos falar desses temas aqui. Quando vai acontecer? No final do mês, dias 27, 28 e 29 de setembro. Só para os fortes mesmo. Sexta, sábado e domingo. Mas é isso. De novo, quero agradecer aqui a todos e vou devolver aqui as palavras para minha amiga Fabrini. Obrigada, doutor Eric. Que aula, né? Acho que o pessoal aqui gostou bastante. A gente recebeu alguns elogios aqui no chat, algumas perguntas também que não deram tempo de ser respondidas, mas acho que deu para poder, né, passar bem por vários âmbitos necessários para apoiar a rotina dos advogados. Foi realmente super interessante. E aí, alguns aspectos também de carreira, acho que você trouxe aqui, que também vai apoiá-los muito no crescimento e numa solidez e, consequentemente, apoios para geração de contratos, para vendas, enfim, muito legal. E eu disponibilizei aqui, como ele comentou no chat, os meios de contatos, então o LinkedIn, o Instagram e o link do evento, Código 24, para que vocês participem, vai ser realmente muito interessante, convido a todos a estarem presentes. E informo que essa gravação vai ficar disponível ainda hoje no YouTube, em alguns dias no site da Thomson Reuters, www.thomsonreuters.com.br. E é isso. Muito obrigada mais uma vez, doutor Eric, por ter aceitado o convite e ministrar esse webinar assim, com tanta excelência. Foi realmente um conteúdo muito rico nessa manhã dessa terça-feira. Obrigada, pessoal, pela audiência, por se manter conosco. E até breve. Tchau, tchau, gente.